É bom poder estar mais uma vez aqui para compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 9. Mateus 9, 27. Amém? Então a palavra do Senhor fala assim: partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhes: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite, Pai, nós possamos receber uma porção da Tua palavra. Que nessa noite, Senhor, os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir, ó Deus. Estejam atentos, ó Deus, a receber aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Seja, Deus, a luz dessa palavra. Seja, Jesus, a luz das nossas vidas. Porque sem Ti nós não somos nada, Deus. Te agradecemos pela oportunidade. Aqui a gente vai ver que, mais uma vez, o Senhor está fazendo um milagre. E aqui um milagre que a gente vai ver que é aparentemente simples, comparado a outros milagres que Jesus já tinha feito. E a gente vai ver que a execução desse milagre é narrado com poucas palavras. Acontece um fato, mas muito pequeno, muito rápido. Mas, mesmo sendo mais simples, não tira a grandeza do milagre. Porque o milagre não está direcionado ou condicionado ao tamanho dele, mas é quem faz o milagre. E aqui a gente vai ver um pouquinho antes, no trajeto dessa história, que Jesus ele vai curar a mulher do fluxo de sangue. E ali a gente vai ver que a cura ela necessitou de uma ação. A mulher ela precisou ir e acreditar e confiar que se ela tocasse, ela seria curada. E logo depois a gente vai ver que antes disso Jesus estava vindo e no trajeto um homem chega até ele e fala que a filha dele havia morrido. Então no trajeto ele faz a cura da mulher do fluxo de sangue, mas ele vai também ao encontro dessa menina que precisava ser ressuscitada. Então ele também precisou ir a esse encontro. Mas a gente vai ver que cada milagre ele tem uma forma certa de acontecer, um tempo certo de acontecer e um destino certo. Então nós precisamos de determinados milagres. Só que ora, nós vamos ter que nos aproximar de Jesus. Ora, Jesus vai chegar até nós para que esse milagre seja exatamente uma forma concreta de acontecer. E vamos imaginar esses 2 cegos. Eles estavam sabendo do que estava acontecendo. E eles falaram assim: opa, se Jesus curou uma mulher que vivia há muito tempo com fluxo de sangue, e ele ressuscitou uma menina, é só ele. Esse aí pode fazer por mim o que ninguém pode fazer. E nós precisamos entender que a fé não é não duvidar. Às vezes nós vamos duvidar. Às vezes nós vamos ter medo. Mas independente disso, dizer que podemos todas as coisas nele, que ele tem a resposta. E
às vezes não vai acontecer do nosso jeito. Mas eu digo para você assim, quanto maior a sua e a minha fé, a probabilidade do milagre acontecer também é maior. É muito maior. E a gente vai ver que aqueles 2 cegos, eles estavam no ambiente de milagre. Só que Jesus, ele não ficou ali na casa daquela mulher. Ele não ficou no caminho, ele seguiu o caminho. E aí, como que aqueles cegos iam fazer? Se Jesus não ficou parado. Se Jesus não falou assim, vem aqui que eu vou fazer agora. Então eles tiveram que tomar a decisão de, mesmo sem ver, mesmo sem enxergar para onde que Jesus estava indo, eles falaram assim, a gente precisa seguir, vamos embora. Porque nós precisamos ir atrás daquele que pode fazer o milagre. E a gente não sabe ao certo por que esses 2 homens eram cegos. Só que não importava naquela hora o motivo. E eu digo a mesma coisa, não importa o motivo como você entrou aqui nessa noite. Importa é como você vai sair. Importa é o milagre que você decidiu acessar. O que importa é que você decidiu seguir. Nós temos um Deus que conhece e que sabe de todas as coisas. E Ele tem uma palavra para nós. E Ele está presente conosco em todos os momentos. Mas isso nunca será pelos nossos méritos, porque nós somos bonzinhos ou porque, hoje eu fui um pouquinho santo. Não. O poder de Jesus, Ele sempre vai se mover unicamente por amor. Nunca foi e nunca será mérito, mas sempre será por amor. O mais extraordinário de todos os milagres nunca vai ser o que nós recebemos ou por que nós recebemos. Será sempre que os resultados do Senhor sempre virão para nós por amor. E é por isso que você está aqui hoje, porque Ele tem um amor imenso sobre a sua e sobre a minha vida. E a gente vai decorrer aqui um pouquinho e a gente vai ver 4 pontos que esses cegos, 4 coisas que esses cegos fizeram. Então, o texto, ele começa na segunda parte do texto falando assim, seguiram-no os 2. Então, o primeiro passo daqueles 2 cegos foi seguir. Mas seguir por quê? Porque eles estavam cansados de viver na condição que eles estavam. E quantas das vezes nós também não estamos cansados, fadigados por viver da forma que nós pensamos que é a correta, da forma que nós entendemos. Porque muitas das vezes nós decidimos fazer com a força dos nossos braços e não pela palavra que nós temos. E se você fez até agora na sua força, é hora de deixar a sua força aqui e ir atrás dele, porque é só ele que pode direcionar, é só ele que pode fazer acontecer na sua vida. E eles não foram só porque eles estavam cansados, mas porque eles sabiam o que eles queriam. Eles sabiam o que Jesus tinha feito e eles foram atrás do que eles necessitavam naquele momento. E eles necessitavam de luz. Eles tinham fome e sede de ver. E será que nós, hoje, sabemos o que nós queremos? Será que nós estamos indo ao encontro de Jesus com o real sentimento do nosso coração? Fala assim, Senhor,
Hoje a minha oração não é me abençoa. Hoje a minha oração não é simplesmente eu preciso do Senhor, porque o Senhor já sabe. Mas hoje eu quero expressar para o Senhor o meu verdadeiro sentimento. Eu quero que meu pai, que a minha mãe largue do vício. Eu quero que meu esposo seja convertido. Eu quero que os meus pais estejam no caminho do Senhor. Eu quero que o Senhor quebre o meu orgulho. Será que nós sabemos o que nós queremos? A nossa oração precisa mudar. A nossa oração precisa mudar. Juntamente com o nosso desejo e o nosso posicionamento de seguir a Jesus. Às vezes o inimigo ele pode colocar na nossa frente que nós não somos capazes de conseguir aquilo. E às vezes nós nos contentamos com essa palavra. Às vezes eu falo assim: Senhor, eu poderia abrir uma empresa. O inimigo vai falar assim: você não pode não. Você vai mais ou menos ser ali um CLT. Mais ou menos. E você fala assim: eu realmente não posso. Só que nós temos um reino inteiro para acessar. Nós temos uma oportunidade de fazer e ter muito mais do que os nossos olhos conseguem enxergar. Nós podemos, sabe por quê? Nós somos filhos daquele que pode todas as coisas. Então, que o nosso coração esteja voltado para isso, posicionado em seguir, sabendo que nós queremos, em seguir, sabendo que nós podemos confiar naquele que tem o poder para fazer todas as coisas. E quando a gente segue aqui no texto, fala assim: seguiram os dois clamando. Então, o primeiro passo, eles seguiram. E o segundo passo, eles clamaram. Eles não pediram, gente, eles não falaram, eles clamaram. E às vezes a gente acha que clamar é falar assim: Senhor, me ajuda. Gente, clamar é gritar, é falar: Senhor, eu preciso. Senhor, tem misericórdia. Eu falo assim: poucas ou quase nunca nós clamamos pelo milagre que nós precisamos. Poucas vezes ou quase nunca nós clamamos pelo milagre que nós realmente precisamos. O Senhor é maravilhoso. Ah, Jesus. E quando a gente pega o significado de um clamor, é uma oração exagerada. Como eu disse, não é simplesmente falar. Então, aquele cego, eles decidiram clamar pelo Senhor. Sabe por que eles clamaram? Porque o problema deles era exagerado. E nós temos problema exagerado muitas das vezes, nós queremos só pedir. Aí eu falo assim: mas por que o Senhor não me atendeu? Será que você clamou? Ou será que você pediu? Não, eu orei a madrugada inteira, eu fiz um propósito, eu fiz jejum, eu fiz oração, eu mudei a minha rotina. Mas você pediu ou você clamou? Situações exageradas precisam de medidas exageradas. Então eu não sei por qual situação você está passando. Eu não sei qual é a situação exagerada da sua vida hoje. Mas aprenda a clamar, igual aqueles cegos fizeram.
Deixa eu te falar, sabe por que existe um banheiro lá na sua casa? Sabe por que às vezes você tem um terraço? Sabe por que você tem o seu quarto? É lá que você vai clamar. Tem uma situação aí que você precisa resolver e que você precisa da intervenção do Senhor. Vai lá, pro seu quarto. Entra na sua casa hoje e fala assim: Senhor, eu decido clamar por aquilo que eu preciso. A minha esposa vai achar que eu tô doida, clamando, gritando. Nossa, se o Pedro gritar lá no quarto, eu vou falar: tem alguma coisa acontecendo. Não se importe. Não se importe. O seu milagre precisa de uma ação sua. Só que não é uma simples ação. É uma ação exagerada. Senhor, salva meu casamento. Senhor, livra meus filhos da droga. Senhor, converta meu esposo. Senhor, me coloca diante da tua presença. Senhor, o que está acontecendo comigo que eu não estou sabendo? Está frio, está difícil. Vai clamar. Porque assim o Senhor vai fazer. Talvez não seja aquilo que o seu coração quer, mas Ele tem uma palavra e Ele vai fazer de acordo com a palavra dele. Então nós vimos que eles seguiram e eles clamaram. Quando a gente continua no texto, eles falam assim: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando eles falam filho de Davi, eles honram a Cristo. Eles entendem a posição de quem é e quem Ele é. E quando eles falam filho de Davi, vai significar muita coisa. Porque eles entendem e seguem e sabem que o Senhor tem o poder de fazer só aquilo que o ungido pode fazer. E é só Ele. Então quando eles falam assim, filho de Davi, eles falam assim: oh, não tem outro. É só você que pode fazer. Deixa eu te falar, ali me prometeram isso, aqui me falaram aquilo, mas não tem como. É o filho de Davi. É o próprio Deus, é o próprio Senhor que pode fazer. E eles decidiram usar o princípio de honra. O poder de Jesus, Ele continua fazendo milagres nas nossas vidas. Ele continua, Ele não parou. Ele continua fazendo milagres. Então, quando eles reconhecem o Senhor, eles reconhecem princípio de honra. Eles confiam e eles honram. E o que seria essa honra para nós? Eu falo para vocês que às vezes é um pouquinho difícil. E às vezes a gente acha que a gente está honrando ao Senhor, mas a gente não está honrando. Para a gente entender um pouquinho melhor, seria mais ou menos assim. Você tem um grande amigo e você decide pegar ali um dinheiro que você tem e entregar na mão dele e falar assim: investe, rende esse dinheiro. Como? Tô te entregando. O que você vai fazer eu não sei, mas eu tô te entregando. Ah, rapaz, é difícil. Mas e aí, o que ele vai... Não, você não vai saber o que ele vai fazer. Você vai entregar, você vai confiar. E aí, será que é fácil? É você talvez pegar o seu filho pequenininho lá, recém-nascido, de 4 ou 5 meses, falar assim: eu vou deixar com a minha mãe, com a minha sogra ou com alguém conhecido e vou viajar. Vou ficar 1 ano fora.
Só que eu não posso ligar todos os dias. E aí? Que eu teria esse nível de entrega? E o que o Senhor quer de nós hoje é isso. Qual está sendo o seu nível de entrega para Ele? Só que essa pergunta não é só para vocês, é para mim também. Qual tem sido o nível de entrega? Você quer entregar só um pouquinho? Não, essa parte aqui eu te entrego, Jesus, porque essa aqui eu acho que o Senhor vai cuidar bem. Mas essa aqui, então, eu acho que eu vou fazer melhor que o Senhor. Então, essa aqui eu cuido e essa aqui o Senhor cuida. Combinado? Pode ser assim? Não pode ser assim. Ele não quer que seja assim. Então, honrar é pegar algo importante e falar assim com o Senhor. Tá aqui. Senhor, eu entrego o meu casamento, mas as minhas finanças não. Essa eu cuido. Senhor, eu entrego os meus filhos. Mas assim, essa parte aqui o Senhor espera eu dar conta. Se eu não der conta, eu te chamo. Não. É pegar a sua vida por inteiro. É tudo que você tem. E falar assim: eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu não sei como vai ser. Mas eu estou entregando tudo. Eu decido entregar tudo nas tuas mãos. E seja feita a tua vontade e não a minha. Então, quando aqueles homens, eles honraram ao Senhor, falando assim, filho de Davi, eles entenderam isso. Eles estavam entregando tudo que eles tinham para falar assim, Senhor, faz da sua forma. E o quarto ponto aqui que eles fizeram é confessar sua falta de merecimento. Quando eles falam assim, tem compaixão de nós, filho de Davi. Eles poderiam naquela hora falar assim, aqui, você acabou de curar ali, eu não mereço, eu não sei por que eu não enxergo, olha para mim, tem misericórdia. Aqui, eu preciso muito mais do que qualquer outra pessoa. Eu não mereço ser cego. Me cura. Em nenhum momento eles falaram isso. Porque eles reconheciam que independente do motivo por que eles estavam cegos, o poder do milagre dependia de Jesus. E quando eles falam assim, em algumas versões, tem misericórdia. Misericórdia é um sentimento profundo de compaixão e empatia e solidariedade diante do sofrimento ou da desgraça de outra pessoa. Ter misericórdia é se sensibilizar com a dor do outro e sempre que possível agir para aliviar essa dor. Então eles resumiram tudo o que eles estavam sentindo. Tem misericórdia. Essa dor que está aí, esse momento que você precisa de um alívio, se você clamar, Ele vai ter misericórdia e compaixão de você. Só que muitas das vezes nós queremos apresentar para o Senhor os nossos saberes, os nossos diplomas. Fala, Senhor, me cura porque eu Nawane, sou fonoaudióloga, eu tenho 2 pós-graduações.
Senhor não se interessa por isso. Ele não se interessa por isso. Ele se interessa, ele se motiva somente pelo amor que ele tem por você. Quem você é para ele, em termos de status, não vai fazer ele te abençoar menos ou mais. Não vai fazer seu milagre chegar mais rápido ou demorar mais um pouco. O que nós precisamos entender é que nós não somos merecedores. O milagre e tudo o que acontece é somente pela graça. Então, muitas das vezes nós devemos quebrar o nosso ego. Nós devemos pedir perdão dos nossos pecados, nos aproximar de Jesus. Sem o nosso eu sou, eu posso. Mas apenas com um clamor. Tem misericórdia de mim. Então esses 2 cegos, eles tiveram essas 4 atitudes para acessar aquilo que só o Senhor podia fazer. E aí, o que Jesus fez? A gente viu que Jesus não parou. Ele não parou para falar assim, o que vocês estão querendo? Ele continuou seguindo. Ele foi andando até chegar lá onde era o destino. Tendo ele entrado em casa. Então Jesus fez eles o seguirem. Eles caminharam da casa da menina até a casa de Jesus. Eles deram muitas voltas. Eles percorreram um caminho antes de acessar aquilo que Jesus ia fazer. E se fosse conosco? E se ele pedisse para caminharmos atrás dele durante um tempo antes do nosso milagre chegar? E se hoje ele falasse assim, tá na hora não, vamos caminhar mais um pouquinho. Tá na hora não, pode seguir. Mas, é agora, eu clamei. E aí? Não. Sabe quanto tempo que Abraão esperou pelo filho da promessa? 25 anos. Só que uma certeza nós temos que ter. Tudo que Deus fala ao seu respeito vai acontecer. Tenha essa certeza, vai acontecer. Não importa se é daqui uma semana, se é daqui um mês, se é daqui 25 anos. Talvez você até se esqueceu daquela promessa. Às vezes você até falou assim, não vai acontecer mesmo, eu vou continuar seguindo. Mas vai acontecer. Porque Ele é Deus. Jesus, Ele sabe o quanto tempo nós aguentamos e o que nós aguentamos suportar. E às vezes o testemunho, ele vai ficar mais bonito quanto mais tempo vai passando, né? Olha a história de Abraão, que lindo. Ele esperou 25 anos. E olha quanta coisa aconteceu nesse processo de espera. Só que às vezes nós somos apressados demais. Aí a gente vai ver mais um exemplo ali. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele ressuscita no 4º dia. Por que ele vai ressuscitar Lázaro só no 4º dia? Antigamente os judeus, né, eles acreditavam que quando uma pessoa, quando uma pessoa morre, a alma fica ali perto do corpo por aproximadamente 3 dias. Então o que Jesus fez? Nós vamos esperar mais um pouquinho. Então no 4º dia eu vou ressuscitar Lázaro. Para ninguém falar assim, mas a alma estava ali. Jesus é especialista em fazer o impossível
e Ele nos surpreende todos os dias. Às vezes, a demora de Jesus é para tornar algo ainda melhor. Às vezes, a demora de Jesus vai preparar você mais um pouquinho para não só receber o milagre, mas compartilhar tudo aquilo que Jesus fez no tempo da espera do milagre. E a gente já sabe que Jesus quase nunca faz do nosso jeito. Raramente você vai pedir, Senhor, assim, e Ele vai fazer. Gente, raramente, quase nunca. É sempre do jeito dele. Porque Ele sabe a hora certa e o tempo certo. Então, Jesus fez aqueles cegos seguirem eles até naquele momento. E aí, Jesus pergunta para eles. Então, depois de seguir, quando Jesus adentra na casa, Ele pergunta assim: vocês creem? E às vezes, nós seguimos Jesus, nós andamos com Jesus, nós servimos na casa de Jesus. Mas quando Jesus pergunta pra gente assim: e aí, você crê? Às vezes a nossa resposta é não. Às vezes a nossa resposta nem é com a boca, mas é com as atitudes que nós não cremos. Que nós não acreditamos que tamanho milagre pode acontecer com a gente. Só que nós precisamos entender e ter fé. E a nossa fé seria como se fosse um balde. Eu chego lá no poço e eu jogo esse balde e eu busco a água. É esse balde que vai matar a minha sede? Não. Mas se eu também chegar no poço sem o balde, nada vai acontecer. A nossa fé precisa ser esse balde. Nós precisamos jogar esse balde lá no poço e puxar a graça, o poder do Senhor para nós. Então, quando Jesus estava ali perguntando se eles estavam atrás dele, se eles criam, eles podiam questionar, eles podiam dar qualquer resposta. Mas eles disseram sim. Nós cremos, Senhor. Então eles estavam lá porque eles criam. E por que nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui hoje simplesmente cumprindo um protocolo, ou para falar que nós estamos na casa do Senhor, ou nós realmente seguimos e dizemos para o Senhor: sim, Senhor, eu não sei como, mas sim, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer. E Jesus, Ele faz praticamente a última coisa, que é tocar aonde eles precisavam. Jesus, Ele é direto, Ele vai direto no assunto, na dor. É Ele que transforma, é Ele que cura. Então Ele tocou nos olhos daqueles homens e foram abertos a sua cosmovisão. O que seria essa cosmovisão? Naquele momento, eles começaram a enxergar o mundo com outra perspectiva. Então, o Senhor, nessa noite, Ele quer abrir os nossos olhos, para que nós possamos enxergar tudo do jeito dEle. Se a gente hoje olha para as notícias, nós pensamos que nós estamos perdidos. Mas se nós olhamos para a Bíblia, nós sabemos que nós estamos salvos. Então que o Senhor nessa noite Ele possa mudar a nossa visão, que Ele possa abrir os nossos olhos e que nós possamos contemplar as maravilhas dEle. E naquele momento em que foi-lhe tocado os olhos, Ele falou assim: conforme a sua fé. Às vezes nós estamos clamando, nós estamos seguindo, nós estamos fazendo,
E Jesus fala assim: acessa, é conforme a sua fé. Tá aí. E a gente não acessa, porque a nossa fé não tem sido suficiente. Nós precisamos entender e crer que quando Deus falou, Ele vai fazer. Então Deus falou, eu creio e acabou. Se de tudo que eu falei aqui hoje você precisar guardar uma coisa é: Deus falou, você vai precisar de crer e o resto não importa. E Jesus mandou ali no finalzinho que eles não contassem sobre o que aconteceu. Mas fala sério, quem não ia contar? Se acontecer com você e comigo um milagre, por mesmo que aos nossos olhos seja simples, nós iremos contar. Não para o nosso mérito, mas para declarar e exaltar o nome do Senhor. Então que nós possamos ter fé e sempre uma certeza. Jesus está mais interessado em tirar a sua cegueira e te colocar no novo mundo do que você em ser abençoado. Você quer muito ser abençoado, eu tenho certeza, assim como eu. Mas Jesus, Ele quer muito mais te colocar num novo caminho, te dar uma nova visão, te dar um novo futuro, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele quer fazer isso com você e comigo. Nós cremos que o Senhor, Ele pode fazer, mas nós precisamos ter ousadia na presença dEle. Então que nessa noite nós possamos sair daqui com o nosso coração cheio de fé e cheio de certeza que hoje nós podemos nos posicionar diante do Senhor, seguindo, clamando, honrando, e que a nossa fé seja muito maior do que aquilo que um dia nós imaginamos. Essa palavra eu tenho certeza que abençoou o seu coração, porque ela abençoou muito o meu coração. Porque muitas das vezes nós achamos que nós estamos num caminho, que a gente está caminhando tão certinho, tão direitinho, e às vezes a gente recebe uma palavra do Senhor e fala assim: ixi, estou muito longe de fazer aquilo que o Senhor realmente deseja do meu coração. Então que tenhamos uma fé simples, que tenhamos um coração disposto a fazer aquilo que o Senhor quer de nós. E sejamos como esses dois cegos, possamos ir em busca, na direção daquilo que o Senhor tem para nós. Queria pedir para que você se colocasse de pé. Que você fechasse os seus olhos. Nesse momento é você e o Senhor. E eu queria convidar você a apresentar ao Senhor esse seu problema, essa sua dificuldade. Só que não é só assim: Senhor, o Senhor sabe. Sim, Ele sabe. Mas Ele quer te ouvir nessa noite. Quando o ministério de louvor canta essa canção, eu queria que você conversasse com o Senhor, clamasse, dizendo o milagre que você precisa, a intervenção, o agir dEle, o alívio dEle na sua vida, na sua alma. É o momento seu e dEle agora. Você tem liberdade, porque Ele vai fazer infinitamente mais do que os seus olhos, do que os nossos olhos podem ver. Então clame ao Senhor neste momento, porque Ele pode fazer.